palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Todos no nome de Jesus Cristo, bem-vindo àqueles que nos visitam pela primeira vez, que saibam que esta casa é a nossa casa. Estamos muito felizes por estarem connosco e esperamos que possam desgostar da presença de Deus e da sua palavra que é viva e eficaz, até o mais profundo das nossas almas, conhecendo os nossos pensamentos e edificando a Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou tratar de compartilhar convosco. Esta é uma palavra para aqueles que não conhecem Cristo, é uma palavra para aqueles que conhecem Cristo. É uma palavra como toda a palavra de Deus é uma figura. A palavra de Deus relata aquilo mesmo que foi no princípio, será no fim. O Antigo Testamento é continuamente uma figura daquilo que irá passar no Novo Testamento e ainda daquilo que passará no porvir. Amém? Vivemos em tempos sem precedência, tempos históricos. Tempos no qual realmente aqueles que têm sede, aqueles que estão ansiosos por um Deus, aqueles que estão ansiosos por uma esperança, aqueles que estão turbados, aqueles que estão carregados, aqueles que estão cansados, podem vir à paz do Senhor, podem vir a encontrar-se com Cristo, podem vir a renovar as suas forças em Cristo e podem, de alguma forma, renovar a sua fé em Cristo Jesus. Há pessoas que não conhecem Cristo, há pessoas que estão fora, estão dentro, provavelmente, de uma congregação, mas estão longe de Cristo. Vivem, provavelmente, relações das quais estão muito perto, mas, no entanto, estão longe. Muitas vezes não são os espaços geográficos que nos trazem proximidade, muitas vezes não são as afinidades emocionais ou culturais que provocam em nós qualquer tipo de satisfação, mas é sim a presença de Cristo. Vivemos em tempos nos quais a palavra crise, a palavra guerra, a palavra calamidade natural tornou-se uma realidade. Tempos nos quais muitas vezes ainda não conseguimos perceber, explicar. Temos muitos porquês. Há pessoas aqui hoje, ou pessoas que nos podem ouvir através da rádio, da internet, que têm muitos porquês, pessoas que não confiam na igreja, pessoas que duvidam de Deus, pessoas que perderam a esperança, estão iludidas e ao mesmo tempo desiludidas, pessoas que estão à beira de um precipício, mas no entanto ainda tentam acreditar em alguma coisa, pessoas que provavelmente visitam a igreja e contêm certas mantos de aparência, mas no entanto a sua terra, a sua alma está seca, está sedenta de um Deus vivo. Conhecem a palavra de Deus, ouviram a pregação, estiveram e conhecem as histórias do Antigo, do Novo Testamento, conhecem a peregrinação de Cristo, mas estão longe de viver a peregrinação em Cristo, estão longe de ter a vida de Cristo, estão longe de ter bebido da água que realmente retira a sede. Há pessoas aqui que estão ansiosas. Eu estava ali a orar e dizia: a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede. Eu não quero pertencer a uma organização humanista que faz trabalhos humanos, que ajuda pessoas. Eu não quero pertencer a uma organização, a uma igreja que tem nomenclatura e tem denominação. Eu quero pertencer a Cristo, eu quero chamar-lhe por irmão, eu quero sentir a sua voz, eu quero ver a revelação, a evidência de Cristo na minha vida, eu quero que Ele venha a aquietar as minhas guerras internas, eu quero que Ele venha a proclamar a paz no meu coração, eu quero que eu faça caminhos direitos onde eu possa andar, eu quero que Ele alumie a minha vista, porque eu não posso ver, eu quero que Ele traga clareza às minhas ideias, porque provavelmente elas estão conturbadas. E esse será o caso de muitas pessoas nesta sala, esse será o caso de muitas pessoas que nos podem ouvir para além desta sala. Não necessitamos estar confinados a um lugar geográfico. Jesus Cristo chamou-nos a sal desta terra, Ele chamou-nos a luz deste mundo. A luz não a conseguimos gerar através da EDP, a luz de Cristo gera-se através da revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós revela a Cristo. O Espírito Santo de Deus vem a nós visitar-nos, habitar em nós e revelar-nos a Cristo. E quer dizer que Ele não só revela a Cristo, Ele revela-nos a nós mesmos que não nos conhecemos. Enganou-nos o coração sobre todas as coisas. O nosso coração engana-nos continuamente.
Eu quero levar-te ao Evangelho segundo São Mateus. Toma notas, aponta, vou tratar de ser breve, muito breve, porque quero que o Espírito Santo apressure a sua palavra. Eu quero que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da tua vida e apressure a palavra de tal maneira que não haja argumentos. Não estou a compartilhar doutrina, estou a compartilhar simplesmente um Deus que vive, um Deus que quer saciar a nossa sede, um Deus que quer transformar o nosso lamento em baile, um Deus que quer levar-nos mais para além de simplesmente fazermos boas obras em Portugal, na Europa, na África, ou na América Central, ou na China, ou na Conchinchina. Um Deus que quer habitar connosco, um Deus que quer fazer com que tudo aquilo que nós façamos provenha não do intuito humanista que afoga a Cristo, mas do intuito espiritual, porque existe a vida de Cristo dentro de mim e dentro de ti, e tu podes não explicar porque é que podes fazer certas e determinadas coisas, mas há algo em ti, há um fogo em ti, há uma paixão em ti, há uma ânsia em ti que arde e leva-te a fazer a obra de Cristo. Jesus Cristo caminhou pela terra e Jesus Cristo não se associava com as grandes multidões. Jesus Cristo não tinha congregação. Jesus Cristo não pertencia aos sinédrios. Jesus Cristo não se sentava no seio da aliança dos ministros de Deus, mas no entanto ele é o ministro do novo pacto. Ele é aquele que foi à cruz do Calvário para dar aí a sua vida, por amor a ti e a mim, por amor às almas que erram por esta terra. Não pertencia a nenhuma congregação, não tinha qualquer filiação. Ele continuamente dizia: tudo aquilo que eu faço é porque o meu Pai me manda. Tudo aquilo que eu digo, não digo da minha própria conta, senão são as palavras que eu ouço do meu Pai. Não faço nada da minha própria conta, senão aquilo que o meu Pai me revela. Espírito Santo, apressura a tua palavra às vidas, peço por amor de Deus. Jesus Cristo tinha determinado de alimentar 5.000 homens e mulheres. Mateus 14. Encontra-se também esta escritura no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, e no Evangelho segundo São João, também capítulo 6. Mas o Evangelho segundo São Mateus relata a história de Jesus Cristo. E isto é uma figura. O contexto cultural no qual se encontra isto era Jesus Cristo tinha estado num lugar desértico. Caminhava por desertos. Ele ausentava-se momentaneamente, separava-se, dividia-se para estar com o Pai, para ouvir a voz do Pai, para ter comunhão com o Pai. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos, no verso 22, que passassem, entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Mas antes disto, Jesus Cristo, para enquadrar no espaço e na história, diz que Jesus Cristo retirou-se a um lugar deserto de barco e, sabendo que o povo seguiu a pé desde longe, e diz que Jesus Cristo viu uma grande multidão. Ele teve compaixão desta multidão. Ele teve compaixão daquelas pessoas e curou os seus doentes, diz a palavra de Deus. Ele curou, ele sanou as pessoas. E chegou mais tarde e os seus discípulos começaram a aproximar-se dele e dizer: Senhor, o lugar é deserto, isto aqui pois há uma situação um pouco hostil, pois este lugar desértico pois não é muito aprazível, Senhor. Provavelmente é tempo de que mandemos, despidamos a multidão. Despidamos a multidão para que eles possam ir às suas casas e comer, Senhor. Eu quero que figures uma coisa: continuamente na casa de Deus há pessoas que vêm e comem do corpo de Cristo. Aquelas 5.000 pessoas comeram pão e peixe, não havia. E relata aqui a história que Jesus Cristo falou: Senhor, não dai-lhes gosto de comer. Dai-lhes porquê? Porque vamos mandá-los a casa? Dai-lhes gosto de comer. Quer dizer, tu vens à casa de Deus para comeres da palavra de Deus. Tu vens à casa de Deus e quando comes esta palavra estás a comer o corpo de Cristo, mutilado por amor a ti. O Cordeiro de Deus imolado que retirou o pecado do mundo. Diz, mas irmão, cada vez há mais maldade, cada vez há mais guerras, cada vez há mais ódio, cada vez há mais taxa de divórcios, cada vez há mais taxa de insucesso familiar, cada vez há menos valores éticos e morais, cada vez há mais crise económica, a ganância pelo poder e pelo dinheiro
faz com que as pessoas ultrapassem qualquer tipo de respeitos, de leis, de constituições, de países. Sim, a palavra de Deus sempre o relatou. Por causa da maldade dos homens, o amor de muitos superiorá. Foi mesmo no princípio, irmãos. Deus viu como a maldade do homem. Ele fez-nos a sua imagem e semelhança. Ele fez-nos perfeitos. A palavra salmista descreve-nos como somos. Nós fomos feitos temerosamente por Deus. Maravilhosamente fomos feitos por Deus para evidenciar a sua glória. É uma palavra para a igreja, porque a igreja come da palavra de Deus, desgusta da palavra de Deus. Vimos ao banquete, comemos da palavra de Deus. Continuamente comemos. Ele é o pão de vida, Ele é a água que tira a sede. Continuamente há pessoas que ouvem, milhares de milhões de pessoas ao longo da história vieram e comeram da palavra de Deus. Mas quantos é que permaneceram na peregrinação? Quantos permaneceram na peregrinação? Diz a palavra de Deus que milhares perderam-se. Milhares foram mortos na peregrinação no deserto. Milhares pereceram, gerações inteiras não entraram na terra prometida. Simplesmente porque não quiseram fazer caso a Deus. É uma figura. Aquilo que passou antes passará depois. A palavra de Deus diz. Aquilo que o mesmo passou no princípio passará no fim. Jesus Cristo enviou os seus discípulos e disseram: dai-lhes de comer. E comeram todos, diz a palavra de Deus. Toda a gente come. E saciaram-se. Saciaram a sua fome física. E muitas vezes nós congregamos para vir comer da palavra de Deus, mas é um saciar rapidinho. É o toque emocional. É o caldinho rápido, o quick fix. É o tirar a ressaca momentânea. É como quando aqueles alcoólicos despertam pela manhã e têm que, para calibrar o motor, têm que beber um par de copos. Ou como o adicto à heroína, que ao despertar da ressaca precisava pelo menos de uma pequena dose para voltar a calibrar o motor. É como que o motor do carro, se está baixo de óleo, tens que meter óleo, senão gripa. Mas a peregrinação não continua. Diz então, irmãos, nem todos estão dispostos a peregrinar. A palavra de Deus é muito simples. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus é príncipe de paz e Deus é causa de divisão. Está patente nesta Escritura que Deus fez aqui uma divisão. Em seguida, todos comeram e saciaram, verso 20, verso 21. E no verso 20 Deus diz então ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem a outra banda. E enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são alimentados, mas poucos permanecem. Muitos comem do pão, muitos querem ter o nome, a denominação, afiliar-se, pertencer, mas poucos querem peregrinar, porque a porta é estreita e o caminho é estreito, aquilo que leva à salvação. E ampla é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Ninguém está disposto a continuar na peregrinação. Os próprios discípulos, quando as pessoas abandonavam a Cristo, Jesus Cristo virou-se para eles e disse: E vós? E vós? Também quereis ir-vos? Eram duras as suas palavras, aparentemente, no enquadramento geral. A questão é que as pessoas pensam que Jesus é amor, mas pastor, como é que Jesus, claro, Jesus é amor, por isso é que Jesus quer dividir de Paulo, relata essas lutas como o apóstolo Jesus Cristo. Ele diz: há uma luta em mim, os meus membros guerreiam dentro do meu interior. Eu por um lado quero fazer uma coisa, mas no entanto o Senhor leva pelo seu Espírito a fazer a outra, e eu tenho que sujeitar a minha carne e levar a fazer a vontade de Deus, porque não vai ser que tendo sido eu testemunho para muitos, eu venho mesmo eu a perder a minha alma, a perder a minha salvação. Há muitos que começam bem e terminam mal, mas irmãos, é melhor começar mal e terminar bem. Amém? É melhor começar mal e algures no caminho ter um encontro que nos leva a recalcular, a repensar, a reordenar, a priorizar a nossa vida e voltar a nossa face a Cristo. Nós
estamos só em crise económica, estamos em crise espiritual, estamos em crise a uma igreja que está acomodada, a uma igreja que fala de Cristo, a uma igreja que conhece um Cristo literal, mas não conhece um Cristo evidenciado. Eu espero que o Espírito Santo de Deus dê testemunho de Cristo à tua vida. Não é a minha dicotomia de palavras que vai salvar a tua alma, é o Espírito Santo que através da palavra que é viva pode dar testemunho de Cristo à tua vida e pode fazer com que ela mude 180 graus. Jesus dividiu-se dos seus discípulos. Ele enviou-os numa peregrinação, ele mandou-os subir ao barco. Nem todos estão dispostos a subir ao barco. E grande parte das vezes, quando estás no barco, aquilo que realmente queres é sair do barco. Porque de repente levantou-se uma tempestade. E há tempestades. Hoje por hoje a tempestade que mais fala é a tempestade da Troika do FMI. É uma tempestade grande. Na Costa do Fim a tempestade é a guerra. Não é nada novo, não há nada novo debaixo do sol. Nada é novo debaixo do sol. A Coca-Cola já foi inventada há muitos anos, não precisamos inventar outra. Amém? Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e por sempre. Ele separou-se, mandou-os numa peregrinação. Ele quer enviar-te numa peregrinação. Essa é a peregrinação de vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vai por mim. É uma peregrinação de vida. É uma porta estreita, é um caminho estreito, mas que permeia com vida e vida eterna. Amém? Permeia com paz, permeia com soluções. Nada aparente, mas algo real. Algo realmente real. Irmãos, isto vai tudo para o inferno. Isto vai arder tudo. Cada vez mais, o que é que acontece? Tsunami aqui, tremor de terra ali, guerra acolá, abre-se o jornal, o sogro sentou-se com o genro e matou o genro, matou a vizinha, matou não sei quem. Há ódio, há maldade, a maldade prolifera. As crianças na escola são cruéis, chamam-se nomes, mentem, anseiam para conseguir ter a receita do dicinho, os sapatos do Fibia, o penteado do CR7. A ansiedade domina as almas, mas é a ansiedade por algo que perece. A minha alma anseia a um Deus vivo, que me apague todos os fogos de pressões, que me dê paz em qualquer situação. Esse é o que a minha alma anseia, esse é o Deus que eu te quero pregar, esse é o Deus que eu convido a que tu aceites, esse é o Deus que eu digo, permite que eu tome controle da tua vida e deixa já as tuas aparências, deixa já os teus prejuízos, deixa já as tuas passadas experiências, porque é aqui que o Senhor diz sempre o mesmo através dos seus profetas, é aqui que eu faço um caminho por meio do deserto, é aqui que eu suscito o vosso parecer, é aqui que eu faço coisas novas. Deus não está a dormir no céu. Ele quer fazer coisas novas. Ele quer suscitar a tua alma. Ele quer vir a ti e encher-te com convicção de pecado, com convencimento, com paixão pelas almas. Não é simplesmente dizer, não, está tudo mal. É muito simples constatar que as coisas estão mal. É muito simples debater sobre a política. É muito simples debater sobre as crises sociais. É muito difícil oferecer soluções. Mas as soluções está escrita na Bíblia, aqui que eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o Deus de paz. Eu sou o Deus que pagou o pecado que tu tens. Eu paguei na cruz do Calvário. Eu sou o Cordeiro imolado de Deus que retirou o pecado do mundo. O mesmo Jesus Cristo que caminhou naquele então está vivo. Ele disse aos seus discípulos, é aqui que eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Eu mandarei o meu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos revela a verdade. Tentas escudrinhar as palavras, tentas aprender a Cristo. Passava o mesmo com os escribas. Jesus Cristo encarou-os e disse-lhes: tentais encontrar a salvação na palavra. Escudrinhais as Escrituras, elas falam de mim.
rejeitaram. A própria igreja, o seu próprio povo, a sua própria família rejeitou. A igreja muitas vezes rejeita a Cristo porque quer ficar nos seus festas, nas suas celebrações religiosas, nas suas denominações, nas suas barreiras doutrinais, e não querem abraçar o religo de água viva. Não querem abraçar a revelação do Espírito Santo de Deus. Não há nada novo baixo do sol. No tempo de Noé, Deus mostrou a Noé aquilo que queria fazer. E Noézinho e a sua família, um velho já um pouco gastado pela vida, a construir uma barca. E os transeundos passavam e viam a barca e diziam: este está salado. Vai dizer que vai vir o dilúvio, que vai o fim do mundo, que isto vai tudo acabar, que isto vai tudo para o inferno, mas este está salado. E assim está a igreja. Não, há muitos predicadores que provavelmente têm qualquer coisa contra este mundo. Não. Amamos o mundo de tal forma. Da mesma maneira que Deus veio salvar as almas está no mundo, Ele não veio salvar o espaço geográfico, Ele veio salvar a sua obra perfeita, as almas, a sua criação. Ele veio salvar-te a ti e a mim. Ele veio redimir-nos das nossas ansiedades, dos nossos pecados, dos nossos afãs, e veio trazer-nos vida real, vida verdadeira, vida inspirada, vida motivada, vida para além de todas as circunstâncias. No tempo de Noé, veio o dilúvio. As pessoas podiam ter entrado. Muita gente podia ter entrado, a barca não entrar. Muita gente pode entrar, mas preferem ficar à porta. Preferem comer. Simplesmente desgostar do banquete dado no deserto, como o povo de Israel assim desgostou. Vou a Deus e Deus preparou um banquete no deserto. No entanto, irmão, à quarta vigília da noite, dentro daquele barco, encontravam-se os seus discípulos. E a quarta vigília é o tempo mais escuro da noite. É o tempo mais escuro que possamos viver. E não faz falta, isto é uma palavra evangelística, é uma palavra profética, não faz falta evidenciar mais. Qualquer pessoa que tenha em exercício os seus 5 sentidos, o seu pleno senso comum, pode entender que, embora haja muita gente que diga: não, isto vai melhor, isto é passageiro, é um tempito, não, isto vai melhorar, não te preocupes, tem ânimo, as coisas vão melhorar, isto agora vai surgir um governo novo, vai vir pacotes novos, isto é só uns anitos e tal, e as coisas vão melhorar, não vão deixar de haver guerras, não, a gente vai tratar da maneira, inclusive, de controlar que a guerra não se trema, não há problema. E é essas vozes. E tu traz 1000 perguntas dentro de ti, traz 1000 tempestades a assolar a tua alma, 1000 dúvidas. Será que sim? Será que não? O que é que será da minha vida? E o meu futuro? E para aqui? E para ali? E porquê é que eu trabalho assim? Porquê é que eu faço assado? Não há nada novo. E levantou-se a tempestade, essa tempestade grandiosa, a quarta vez. As coisas vão a pior, irmãos. Vão a pior. Está escrito. Está escrito. A palavra de Deus relata exatamente em Joel. Podemos ir ao profeta. Joel foi um que Deus revelou essa escritura. E Joel disse que sim. Ele disse: está cortada a casa do Senhor. A sua casa, a igreja. A igreja pode influir a oração do justo. Pode muito, vale muito. A oração de alguém que está cheio do poder do Espírito Santo de Deus e que está disposta a tomar a parte menos evidente da obra e deixar que seja o Espírito Santo a fazer a obra. Sabe que toda a gente adora este sítio. Dentro das comunhões, dentro das congregações, o lugar mais ansiado é o púlpito, é o pódio. E é o pior lugar para estar. E é o pior lugar para ganhar almas. As almas ganham-se aí onde tu estás sentado. Em conversações interpessoais. No modelo evangelístico de Jesus Cristo foi contacto, cara a cara, pessoa a pessoa, conversação. Não foi um bando de escrituras. Eu posso começar a contar escrituras daqui até que venham todas as vacas aqui ao púlpito. E abram caminho e isto seja tudo tomado. Podemos passar horas e horas e horas a contar as escrituras. É necessário o Espírito Santo revelar Cristo. Um púlpito sem Espírito Santo, uma igreja sem Espírito Santo revela Cristo e nos aqui.
está. A palavra de Deus relata sobre isto. A sua casa, diz a palavra do Senhor em Joel 1, convido-te a que faças essas escrituras, 34, tem mais 5 minutos. Está contada a casa do Senhor, a oferta de cereais, a adoração dos sacerdotes, ministros do Senhor estão entristecidos, o campo está assolado, a terra chora, e há um choro. Esse mesmo choro que houve por parte dos discípulos. Os discípulos atemorizaram-se quando viram os ventos a soprar forte, as ondas a bater contra o barco. Começaram-se a questionar: o que é que vai ser das nossas vidas? Agora é que nos vamos afundar. Isto agora é que é de vez. O profeta Joel fala exatamente de um tempo no qual o campo fica assolado, a terra chora, chora com medo. E as pessoas choram. Não é um choro físico, vigia. As pessoas estão atemorizadas. As pessoas que nos podem ouvir através da rádio e da internet, as pessoas que estão nesta sala, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, há algo. Cada vez mais fala-se e fazem-se filmes sobre 2012, a profecia de Nostradamus, a cultura oriental, a profecia maia. Cada vez mais há um senso de medo sobre o que é que vem a seguir. As almas estão atemorizadas, choram interiormente, não sabem o que é que vai se passar amanhã e têm já essas perguntas: o que é que será amanhã? A palavra de Deus mostra isso, os profetas falaram sobre isso, Jesus Cristo falou sobre isso, é evidenciado isso, mas as pessoas em termos gerais estão abrumadas. Não, mas isso, de repente se fosse uma crise, apareceu uma crise em Portugal, novidade, só há crise. E as pessoas tentam ter uma esperança, tentam alimentar-se, tentam iludir-se, mas no seu interior há um choro. A vide secou-se, a figueira murchou. Mas no verso 11 diz a palavra de Deus: envergonhai-vos, lavradores, envergonhai-vos, igreja de Deus, envergonhai-vos, servos do Senhor. Era o que o profeta estava a dizer: lavradores, uivai, vós vinhateiros, sobre o trigo se fala, porque a colheita do campo pereceu, a vide secou-se, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, com todas as árvores cingiu os vossos sacos de lamentar, os sacerdotes, uivai, orai, 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 ministros, orai, com paixão, orai, com temor e reverência a Deus, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, misericórdia das nossas almas, e seja propício a nós, e venha a visitar-nos, e venha a livrar-nos da angústia, venha a trazer-nos paz quando não temos paz, venha a afastar-nos das nossas divisões e venha realmente a unir-nos, porque enquanto no mundo falam de união, 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 e cada vez há mais desunião, falam de paz, 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 e cada vez há mais guerras, falam de tranquilidade, 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 e cada vez há menos tranquilidade, falam de igualdade, igualdade de oportunidades, leninismo, Stastovskis e eu que sei tantas e tantas filosofias humanas que entram na cabeça dos homens, que tomam a alma do homem e roubam a vida de Cristo, roubam a vida do Espírito. E o púlpito está inundado de palavras filosóficas, palavras ocas, palavras sem vida, sem a voz e a revelação do Espírito, organizações religiosas que são estruturas secas, elefantes secos, elefantes que a única coisa já que buscam é um pequeno oásis para poderem se revolcar no fango, elefantes que estão destinados à morte, e ninguém consegue ver isso, e celebramos, e celebramos, e celebramos, e cada vez estamos mais igual àqueles que estão a chorar no seu interior. Esse choro lá dentro daquelas pessoas que estão dentro desta sala, esse choro lá dentro daqueles que creem no nome de Jesus Cristo, existe esse choro, mas é difícil ter a humildade e reconhecê-lo. A minha alma anseia por ti, estou seco, enquanto ocultei, secaram-se os meus ossos, mas quando fui a ti e confessei o meu pecado, Senhor, tu rejuvenesceste-me. Essa foi a oração do salmista. E foi aquilo que nos recobra a vida. Os discípulos estavam cheios de medo naquele barco. Era o tempo mais turbulento da tempestade. Tinha havido tsunami, tinha vindo a Troika, o FMI, tinha havido congelação de salários.
E as pessoas já não sabiam aquilo que fazer. Estavam desesperançadas. A hora era escura. A hora era a mesma hora relatada neste mesmo capítulo de Joel 9 em adiante. Já não havia vida, já não havia fruto. A igreja estava paralisada. A igreja devia vir. Ai, vem as ondas. Ai, que vai ser de mim. Diz a palavra de Deus então que os discípulos viram o caminhar. Pelo menos ainda viram. Ai, irmãos, Deus quer que tu vejas Jesus Cristo a caminhar. Deus quer que tu vejas Jesus Cristo a caminhar porque Ele está a caminhar direito a ti. Jesus Cristo, apesar das circunstâncias, Jesus Cristo, apesar dos pecados mais sujos, da nossa situação mais inócua, mais impia, da nossa situação de ocultarmos a nós mesmos, de vestirmos com vestes que são vestes falsas, as nossas próprias imundícias, o nosso próprio conspurcar do lugar mais santo e santíssimo. Jesus Cristo, apesar de tudo isto, continua a caminhar por ti e para mim. Ele caminha por ti e para mim, porque Ele ama-nos com amor eterno. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. O próprio João Bautista teve dúvidas quando estava ali prestes a ser condenado, aquilo que aconteceu exatamente antes desta escritura que estamos aqui a ler, e ele enviou os seus discípulos. Ele teve dúvida, e há muita gente que está sem fé, muita gente que vive em dúvida. Ele mandou 2 dos seus discípulos a pergunta-lhe, aquele mesmo João Bautista que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão, aquele mesmo João Bautista que disse: preparai caminho ao Senhor, porque há de vir outro depois de mim, esse sim que vos trará a verdade, ele sim será a revelação, esse é o Messias. Esse mesmo João Bautista, a igreja estava em dúvida, mas mandou 2 dos seus discípulos. E Jesus Cristo diz, e de volta diz a João Bautista que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos são sarados, os leprosos são sanados, e é pregado o Evangelho das Boas Novas aos pobres. Glória a Cristo. Jesus Cristo quer fazer a sua obra, Ele é o mesmo hoje, ontem, por sempre, e Ele quer convidar-te a que tu sejas uma das ferramentas nas suas mãos, que sejas um canal desimpedido, desobstruído, simplesmente livre, para que flua o seu azeite, para que as suas misericórdias sejam evidentes, para que não seja uma questão de palavras, mas sim uma questão de testemunho. O Espírito Santo de Deus testifica a Cristo. Que tu sejas uma evidência que há um Deus que vive. Não necessitas levar um cartão, nem um cartório, nem ser chamado pastor, nem ser chamado reverendo, nem teres uma igreja. Necessitas viver a vida de Cristo, peregrinar, subir ao barco. Há algo tremendo que passa aqui. Eles viram e pensavam que era um fantasma. E tu, quando ouves a pregação, muitas das vezes começas a questionar-te. E o inimigo começa a bombardear a tua mente e a tua alma. Começa a trazer essa dúvida. Começa a abrumar-te com perguntas. Provavelmente já ouviste tantas e tantas promessas. Tantas e tantas desilusões tens na tua vida. Já não sabes. Mas tem que ser o Espírito Santo aquele que testifica esta palavra. É o Espírito Santo aquele que vai testificar esta palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo quer dizer isto, mesmo que disse aos seus discípulos: tenham bom ânimo, sou eu, não mais. Tenham ânimo, é Cristo. Sabes, irmãos, Cristo, Deus, tem soberania sobre todas as coisas. Os demónios creem e temem. Os demónios creem mais do que a sua igreja. E têm um temor de reverência que é tremenda. E ele diz: tem bom ânimo, sou eu, não precisas ter medo. Sabes, quer dizer então algo, provavelmente que tu possas ter na tua mente, mas é algo. Aquilo que estamos a viver é Deus que permite. Porque Deus permite a tempestade. Deus permite a tempestade para que não somente te fale, senão que a tempestade, a própria tempestade, te fale. A própria bruma, esse próprio medo, essa angústia, fala. Ele provoca muitas vezes.
Ele é aquele que tem poder para aquietar os mares. Ele é aquele que tem poder para fazer com que os ventos se parem. É aquele que tem poder para fazer com que chova, quando para de chover. É aquele que tem poder para tocar as nossas vidas e sararmos. Mas muitas das vezes Ele permite as tempestades, permite as situações mais peculiares, mais difíceis nas nossas vidas, para que através delas Ele venha ter connosco e nos fale. E simplesmente tens que ter atento à tua voz. Tens que ter atento o teu ouvido à voz de Cristo. Tens que ouvir que Ele simplesmente diz: sou eu. Nesta tempestade, olá, estou aqui, sou eu. Não é um fantasma, não é um mero acaso. Eu quero suscitar a tua alma. Eu quero vir a ti. Pedro respondeu: eu gostava que tu fosses tão sincero comigo. Fui muito sincero. Pedro disse: Senhor, se realmente és tu, Senhor, escuta uma coisa, Senhor, eu tenho tantas dúvidas, Senhor, já vivi tantas coisas na minha vida, Senhor. A sério, Senhor, eu já perdi emprego, já comecei emprego, já fui adicto, já voltei a ser adicto, já menti, já roubei, provavelmente tantas e tantas situações que podes estar a passar, tantas e tantas diversas situações pode haver a abrumar a vida das pessoas. Pedro foi muito honesto e disse: se realmente és tu, Senhor, és tu, se realmente és tu, escuta uma coisa, faz com que eu vá a ti sobre as águas. Tu não sei se estás a ver a imagem, não sei se caminhaste sobre as águas. Eu fiz surf há muitos anos, eu sou um bocado surfista assim, frustrado, e é fenomenal poder andar sobre as águas, mas é pela tábua. Mas caminhar sobre as águas tem que ser algo. E aquilo que Deus nos está aqui a mostrar, a figura disto é que Ele, no meio da tempestade, Ele tem poder. Ele não só quer dizer que tem bom ânimo, Ele quer vir à tua vida e encher a tua vida com a sua presença, com o poder do Espírito Santo, para que tu possas caminhar sobre as águas, para que tu possas atender a esse chamado, para que tu possas ser tão honesto com o Senhor: estou aqui, mas tenhas a coragem de sair desse banco e de vires a Ele. Tenhas a coragem de sair dos teus parâmetros pessoais e vir simplesmente a Cristo. Dizer: Senhor, se realmente és tu, eu quero ir até ti. Eu sei que tu vens para cá, já ouvi a tua voz, mas eu quero ir a ti, mostra-me. E é tão simples como isso, que tu hoje possas ter essa coragem de aquietar as vozes da tua mente e da tua alma que impedem que tu proves a Cristo Jesus. Que tu digas: Senhor, se és tu, eu quero ir a ti. Espírito Santo, se aquilo que este homem está a pregar é Deus, é Cristo, pois mostra-me, Espírito Santo, dá-me a coragem para que eu me levante da minha cadeira e saia a Cristo. Dá-me a coragem para que eu possa sentir esse amor entranhável que este homem fala e possa não ter nenhum problema de prostrar todas as minhas imundícias diante do altar de Deus, para que Ele possa tocar a minha vida, para que Ele me possa libertar, para que eu possa viver em paz. Irmão, é tão simples como isso. E Ele disse: Pedro, vem. E Pedro começou a caminhar, mas de repente Pedro, outra vez, veio o ataque da circunstância e Pedro começou outra vez a afundar-se. E a afundar-se, Pedro teve a coragem. Irmão, provavelmente estás a afundar-te e estás a tratar de fazer uma maquilhagem às circunstâncias para não parecer que estás a afundar-te. Mas é tão simples como clamar. E Pedro voltou outra vez a clamar e disse: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, porque as águas já me estão a tapar. E Jesus Cristo não teve mãos a medir, senão agarrou a mão e secou. O que eu quero dizer é que Cristo quer agarrar-te da mão e sacar-te do mar no qual te estás a afundar. Esta tempestade provavelmente é uma tempestade interna. Provavelmente não tem a ver com fatores externos, ou provavelmente pode ter a ver com fatores externos. Mas Cristo quer dar-te a mão. Cristo quer que tu tenhas a coragem que Pedro teve. Depois de caminhar nas águas, depois
de ter ouvido tantas inúmeras pregações e visto tantos milagres, de sair e dizer: Senhor, eu quero ir a ti. Se és tu, eu quero ir a ti. E vai mais para lá, irmãos, a palavra de Deus, Jesus Cristo, não tomou em consideração que eles tivessem perdido a fé. Quem sabe tens pouca fé. Não interessa. Deus não está interessado em gigantes de fé. Deus está interessado em pessoas que tenham a humildade para conhecer a sua fragilidade, para conhecer, se necessário, a sua imundícia e ter a coragem de clamar: ajuda-me, Senhor, que eu já não vejo nada. Senhor, ajuda-me, tira-me desta situação, Senhor, ajuda-me. Ele disse: homens de pouca fé, mas não os recriminou. Não os recriminou. Deus não recrimina a tua pouca fé. Deus não recrimina a tua incredulidade. Deus não recrimina o teu pecado. Ele quer tocar-te, Ele quer lavar-te. Ele quer que o Espírito Santo de Deus venha hoje a trazer-te o convencimento e tu possas ter a coragem de ouvir a sua voz e saís da tua cadeira e diz a Cristo, aceitares a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, renovares uma aliança, um pacto com Ele, seja qual seja a tua situação, dás esse passo de teu Pedro, de caminhar sobre as circunstâncias. E se o teu caso é um caso de que tu estejas a afundar o teu, então clama, somente clama a mim e eu responderei, diz o Senhor. Clama a mim e responderei. Pedide e te será dado. Buscai e será aí encontrado. Batei e a porta será aberta. É tão simples como que os sacerdotes choram, conforme diz o profeta Joel. Que os sacerdotes chorem, clamem, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Senhor, poupa o teu povo, poupa a tua igreja, Senhor. É tão simples como que aqueles que conhecem o Senhor rasguem os corações em vez de rasgar as vestes. Não venham ao pastor, não venham à denominação, mas venham ao Senhor. Eu quero vos convidar em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos e não estás. Podes ter circunstâncias muito difíceis. Podes ter muitas dúvidas, muitas perguntas. Podes estar num deserto. Provavelmente estás, como se diz o ditado, entre o pinto e o amor, desiludido, cansado. É tempo que tenhas a coragem de Pedro e dizer: Senhor, se és tu, leva-me até ti. E se tens essa coragem, eu hoje quero convidar-te a que possas vir aqui em frente. Possas passar aqui em frente. E se estás numa situação difícil, provavelmente as ondas são muito altas, as adversidades afogam, provavelmente a tua fé sucumbe, provavelmente o teu coração está cheio de dúvidas, cheio de questões, provavelmente a tua mente é abrumada por ideias e ideais que não sustentam o princípio de Cristo. Clama a Ele, vem aqui, clama a Cristo. Clama tu, Cristo, vem aqui. Vem Ele. Da mesma maneira que Ele disse a Pedro para caminhar sobre as águas, Ele disse: vem. E se estás a afundar-te, Ele vai estender-te a mão. Ele não vai terminar, Ele não está à procura de uma pessoa que tenha uma super fé. Ele não está à procura de pessoas que sejam gigantes. Não está à procura de pessoas que estejam cheias de verdade. Eu estou à procura de pessoas que estejam dispostas a dizer aquilo que o salmista disse: a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de um Deus vivo.